hoje para a feira. Depois de ontem ser um feriado tremendo, né? Dia de Tiradentes, o grande herói da Inconfidência Mineira. E você chegou hoje aqui. Vocês vieram hoje aqui porque não são meus amigos. Vocês vieram hoje aqui porque vocês são amigos de Deus. E os amigos de Deus, é óbvio, não deixa a casa do Senhor vazia ao léu. Eles sabem no seu coração que o Senhor está, não aqui nesse lugar, nessas quatro paredes, não. Ele está no seu coração. Mas uma coisa interessante é que nós lemos no começo do culto foi que nós devemos estar juntos na casa do Pai. E eu não sei qual é o objetivo que Deus tanto exige que a gente esteja num lugar como este. Eu não me lembro mais do que Deus quer fazer com isso. Mas eu estou, no meu coração, eu sinto que aqui é o lugar onde se demonstra as nossas emoções. Aqui você se faz conhecer e se faz conhecido. Aqui você revela amor, você revela indignação, você revela tristeza, você revela inimizade, você revela atrofia, você revela contenda, você revela tudo aquilo que está dentro da sua alma, porque existe material para se distribuir de graça. Né? Mas você também exige ou dá para quem é de praxe aceitar amor, consideração, bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança, obediência, submissão e assim sucessivamente. Nós começamos uma palavra aqui em 1 Pedro e falamos muito sobre a maneira como Deus nos gerou em Cristo. E deixamos assim de uma maneira clara de que nós não somos devedores, mas nem ao diabo, nem ao sistema, nem a um para com o outro, a não ser o amor recíproco, segundo diz a Bíblia. E nem somos devedores mais ao Eterno. Não devemos mais prestação de conta nenhuma ao Eterno. Você pode estar apreensivo hoje, surpreso, dizendo, fiquei. Estou maluco de pedra. Sabe por quê? Porque há 2000 anos atrás, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome era chamado maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. E aos 33 anos, entregou sua vida para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. E entregou a sua vida simplesmente por uma coisa tão simples, para perdão dos nossos pecados. Estava orando aqui, como eu sempre levanto de manhã, graças a Deus ainda posso adentrar o santuário e dobrar o meu joelho. E eu comecei a pedir perdão a Deus. E o Espírito Santo me tocou e disse, você já pediu perdão há muitos anos atrás. E eu já te perdoei há muitos anos atrás. É a doutrina de salvação, gente. Nenhuma justificação há para mim. Nenhuma. Eu não busco isso. Mas em Cristo Jesus, é claro que sim. Em Cristo Jesus. Mas, eu disse, mas Senhor,
Eu cometo desvarios durante o dia. Meus pensamentos vagueiam, meus olhos fitam aonde não devem ser fitados. Minha língua pronuncia palavras que não deveriam ser pronunciadas. Minhas mãos tocam aquilo que eu não deveria tocar. E muitas das vezes eu guardo no meu bolso os bens que pertencem ao outro. Então eu tenho que pedir perdão todo dia. Mas o Espírito Santo me trouxe algo. Você já está justificado. Seus pecados já foram cravados na cruz. Não traga de volta para ti. A cédula que era proposta contra ti, Marcos, foi cravada na cruz. Então você não será julgado. Não, você não entrará em juízo. Você não entrará em condenação. Você já passou da morte para a vida. Fazer uma pergunta para saber a coisa de cristãos que está aqui. Quem aqui é nascido de novo? Temos duas pessoas que foram nascidas de novo. Elas entenderam o porquê da pergunta. O homem que é nascido de novo, ele não peca. Vou repetir para você. Aquele que é nascido de Deus não peca. Se você ainda anda dizendo que as pessoas são frágeis e que o pecado ainda está na vida delas e você tem o poder de julgar, você tem o poder de condenar, você tem o poder de achar que isso está errado ou que aquilo está correto, não na sua vida. Eu te aconselharia simplesmente, quando você quiser julgar alguém, que você ponha um espelho na tua casa e olhe para o espelho e julgue-se a si mesmo. E condene-se a si mesmo. Porque você não tem o direito de julgar e nem de condenar ninguém. Porque aquele que é nascido de Deus não peca. Eu preguei isso quarta-feira, você não veio, o problema você perdeu, tudo bem? Porque nós já estamos ligados em Deus por Cristo Jesus. Mas os crentes não acreditam nisso. Não. Você crê em Jesus perfeitamente. Você até acredita que se você guardar um troco a mais que a padaria te deu e você não devolver, você já está no inferno. Ai, meu Deus, meu pai, meu Deus, se eu vou lá entregar para o português, senão eu vou para o inferno. Não. Aquele dinheiro veio a mais para você. Gaste. Não é pecado. Alguém te deu o dinheiro para você gastar. Mas você vai entregar com dor no coração. Puxa vida, até que eu podia ficar com dinheiro. Não vai dar certo. Mas, pastor Marcos, o que o senhor pregou quarta-feira? Isso que eu estou falando com você. Em relação ao Pai, você é santo, justo, piedoso e puro. Você não crê, não vou perguntar se você crê nisso, porque você não acredita nisso. Você está vivendo uma vida tão desgraçada, que se alguém te acusar de algum erro, ou se você realmente cometeu algum erro, e sentir que cometeu tal erro, você já se condena a si mesmo. Invalida o sacrifício de Jesus Cristo. Quando você propriamente se condena a si próprio. Porque eu preguei aqui dizendo que a igreja, ela não está caindo para fora. Ela está caindo para dentro. A igreja está implodindo e não explodindo. Sabe por quê? Quando vocês devoram uns aos outros, condenam uns aos outros, e vivem simplesmente para reparar o erro que há nos outros, e nunca nem pensou que é uma argueira, uma trave
no seu olho, você está preocupado com o cisco que caiu no olho do irmão. Então você começa a falar mal. Você já acha que não deve vir a determinados cultos. Eu vou na igreja, mas sabe, eu não me sinto tão bem. Antes eu me sentia melhor. Fulano eram meus amigos. Aqui eu tenho como amigo na igreja, você não tem amigos na igreja. Na igreja vocês são irmãos, irmãos brigam desde o começo. Quem matou Abel não foi o inimigo, foi o próprio irmão dele. Eu disse para o João, que é o pastor dessa igreja, pastor não tem amigo, tem rebanho. E os rebanhos, às vezes, dá cabeçada um ao outro. É bodes que batem na ovelha, é cordeiro que foge do rebanho, é ovelha que são arredias. Pastor não tem amigo, pastor tem rebanho. Pastor, mas e aí? Então o senhor está desfazendo o processo de amizade entre irmãos? Não existe amizade entre irmãos. Existe briga, contenda, porfia. Um fala mal do outro, o outro julga o outro condena o outro. E quando oram com hipocrisia diante de Deus. Mas, pastor, a Bíblia disse que Abraão era amigo de Deus, é diferente. Deus considera cada um de nós como filhos e muito mais do que filhos. Deus é nosso amigo. Amém, igreja? E quando você é nascido de Deus, obviamente, você vai passar a amar um ao outro, e neste amor, que é fruto do Espírito, de onde advém toda frutificação, aliás, que é um dom do Espírito, que é o amor, de onde advém todo fruto originado desse dom. Então as pessoas vão considerar você como amigo. Jesus disse uma certa feita para os seus discípulos: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Você está entendendo agora? Jesus disse para os seus discípulos: eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, apenas obedece ordens. Mas eu vos chamo amigos. Por quê? Porque o amigo sofre, o amigo perdoa, o amigo leva a cruz do seu próximo, o amigo ama mais uma amiga. Amizade não é coisa para qualquer um. E eu digo para essa igreja: não banalize essa palavra amigo, quando você não é verdadeiramente amigo de ninguém. Não banalize. Porque o próprio Jesus disse: eu vos chamo amigo. O amigo age dessa forma aqui. Deixa eu te explicar. Olha para mim, não fique de cabeça baixa envergonhado, não. Você vai sair daqui muito edificado hoje. Esse camarada aqui é meu amigo. Eu pego no flagrante em erros e graves, que vai levá-lo à forca, que vai trazer sobre ele uma condenação e que não há volta. Mas eu sou amigo dele. Como amigo, eu o abraço e digo: eu te redimo. Preste atenção. Você está remido aqui. O seu amigo está aqui. Eu vou cobrir você. Eu coloco sobre ele a minha cobertura espiritual. Mas eu não levo para esse outro aqui o que ele fez de errado. Porque esse aqui pode acabar com a vida dele em menos de um segundo. Amigo protege. Amigo ama de verdade. Amigo leva a carga um do outro. É isso que eu preguei aqui na quarta-feira passada. Quando você erra contra.
terceiros, contra pessoas. Mas isso, guarde no seu coração. Isso é comum. Isso tem que acontecer. Se aquele irmão ali já não fala mais comigo, graças a Deus, tem que acontecer. Para quê, pastor? Para que eu possa entender a angústia do coração dele. Deus está me dando oportunidade, chance apenas de compreendê-lo melhor. Ele está angustiado. Alguém falou para ele uma palavra em que ele agora deixou de ser aquilo que ele pensava ser acerca de mim. E agora ele está com a alma angustiada. E então ele para de falar comigo. Esse parar de falar significa, ele criou no seu coração uma ojeriza. Não é uma inimizade, é uma ojeriza, uma antipatia. E ele simplesmente não tem mais aquele prazer. Meu amigo, não, acabou. Mas é normal? Sim. Tem que acontecer, pastor? Tem. Porque se não acontecer, não vai aparecer os verdadeiros cristãos. Você está me entendendo? Se não acontecer nada de errado, a quem você vai perdoar, com quem você vai andar na sua vida, a quem você vai demonstrar o seu amor sincero, que é fruto do Espírito? A ninguém. Mas eu não preparei isso não. O que eu preparei para hoje foi na mesma quarta. Olha, gente, o que eu falei aqui não é desabafo meu, é o amor do sangue de Jesus, não é? É o que eu ensinei na quarta-feira na Epístola de 1 Pedro. Quem estava aqui quarta-feira? 1 Pedro, capítulo 2. Aí eu falei, Deus, eu tenho que completar essa doutrina. E Deus pediu o capítulo 3, com a sequência. E esse capítulo diz assim: depois que o apóstolo Pedro fala sobre os deveres dos servos cristãos, como os irmãos devem agir um para com o outro, ele diz assim: semelhantemente, como semelhantemente? No mesmo espírito de amor, de temor de Deus, no mesmo espírito de obediência e de submissão. Esse capítulo vem dizendo assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. Isso é doutrina. Mulher que manda no marido é o saci chupando manga verde e fazendo careta. A mulher esteja em tudo sujeita aos seus próprios maridos, ao seu próprio marido, para que também, olha só, igreja, também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Ah, meu Deus, eu vou falar isso que você vai dizer, pastor, agora o senhor está me xingando. Às vezes aquele marido ruim que você tem em casa, que ele te acha também ruim, ele faz maldade com você, porque você sabe que eu sou ruim, aí você vem para ele mesmo. Maridão, agora eu sou crente, aleluia, glória a Deus, vamos orar. Vem aqui que vamos orar junto. Ele fala, nossa, que maravilha. A mulher agora vai mudar, é crente. Mas ela continua do mesmo jeito, afligindo o coração daquele que deveria ser chamado de Senhor. O seu marido é o seu Senhor. Não estou gostando dessa mensagem, não. Rasga com a Bíblia e mete o pé de Pedro. Não tem nada a ver com isso. Estou lendo a Epístola de Pedro. Vós, mulheres, sede sujeitos ao vosso próprio marido. Eu não sei o que eu posso dizer sobre isso aqui, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja crente sem palavra.
A mulher ganha o marido sem falar nada. Calada, não precisa ela pregar em casa. Se você não for para a igreja, vai para o inferno, você é pecador, você é rico. Não. O procedimento da mulher cristã faz o marido se achegar mais a Deus. A pastor, cada um dá na conta de si mesmo a Deus, sim. Ele teria que ser muito homem para olhar para sua mulher do jeito que ela é e dizer para ela: você não me influencia em absolutamente nada, mas eu sou influenciado pelo Espírito do Senhor, porque antes que ele seja ganho pela sua mulher, ele deveria ser ganho por si mesmo, crendo no Evangelho. Eu dou 1 a 0 para você que diz que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Ele não quer porque ele não quer. Quantas vezes a mulher está sozinha na igreja, o marido está em casa da igreja? Às vezes o marido está na igreja, mas não tem autoridade para dizer: mulher, vai colocar tua roupa porque hoje tu vai para a igreja. Ah, pastor, que é isso, pastor? Se falasse comigo, Paulo, como em casa, ninguém manda em mim. Aí daquele marido diz assim: ó, você não vai ficar em casa hoje, você vai comigo para a igreja. Tenta falar isso, porque depois você fala para mim o que é. Tenta ser o senhor dentro da sua casa. A mulher fala assim: eu não vou mais na igreja que você está frequentando, eu vou visitar uma outra igreja. Ele não tem coragem de dizer assim: não, você não vai visitar a igreja nenhuma. Você vai estar comigo, do meu lado da igreja. Eu deixo você para a igreja. Por quê? Porque eu sou o teu marido. E o teu marido é o teu Senhor. Primeiro eu, como Senhor. Depois Deus, Senhor de nós dois. Pastor, o senhor colocou o marido na frente de Deus? Coloquei. Porque se você não obedece o seu marido, que vê, não vai obedecer a Deus que não vê. Então não seja fingida, não, mas eu estou bem com Deus, é Ele que não presta. Ele não está falando assim. Ele está dizendo: você, sendo mulher submissa, sujeita, você ganha o seu marido sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Olha só, o enfeite delas não seja o exterior, o frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, de costura, de veste, não. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é preciso diante de Deus. Não o espírito agitado, não o espírito eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Espírito manso, quieto. Não é o frisar dos cabelos, não é vestir uma roupa sensual, não colocar tantos penduricados de joias. Não é isso que vai chamar a atenção do seu marido. Vai chamar a atenção do seu marido como quando você tem ele como um homem encoberto no seu coração. Amém? Você o ama, você o reconhece como Senhor da sua vida. Olha que coisa interessante, como Pedro, ele fala aqui, ó, porque assim se adorava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios. Mas, pastor, mas isso antigamente, o senhor quer trazer o passado para o presente? Não cabe, e não cabe mesmo. Nós estamos vivendo uma nova era em que até a inteligência artificial já está comandando o coração das pessoas. Não dá para ser como antigamente, mas o conselho de Pedro é um exemplo disso. Amém, gente? Como as mulheres que se ataviavam como Sara, verso 6, obedecia a Abraão,
chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem, não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Agora vem para os homens. Não aproveite, quando a palavra de Deus disse, sede sujeito aos vossos maridos, para você ser aquele mandatário aterrorizando a sua família. Não. Trate com ela, coabite com ela com amor, respeitando, porque ela é um vaso mais fraco. Amém, gente? Trate com carinho a sua mulher. Não com brutalidade. Não dizendo que você tem que fazer o que eu quero, porque aqui quem manda sou eu, diz a Bíblia. Não. A Bíblia está dizendo que você tem que tratar, considerar, coabitar com entendimento. Amém, gente? Os divórcios estão correndo solto por aí, porque o marido não coabita com entendimento, com carinho, com sabedoria. É um idiota dentro de casa, às vezes, brigando por pouca coisa. Às vezes a comida, a mulher exagerou um pouquinho no sal, em vez dele comer aquilo quieto, suportar, depois, num momento de carinho, de amor, dizer: olha, meu amor, sabe, meu amor, você estava uma delícia, mas estava assim, um pouquinho salgado. Não era um pouquinho. Ela vai entender você. Ô mulher, está pensando o quê? Salgou a comida? Ah. Tem marido assim? Tem ou não? Acho que não. Ele está falando aqui. Coisa que ele nem sabe, ele é antigo. Mas hoje em dia não. Hoje em dia todo mundo é tratado com carinho. A mulher fez uma macarronada, deixou cozinhar demais, o macarrão ficou grudento. Você pode pegar o macarrão dela, virar na mão e jogar na parede, ele gruda, não. É a macarronada que ela fez. Pastor, sou obrigado a comer essa porcaria. Não. Jejue naquele dia. Vai para o joelho. Diga para ela: meu amor, hoje eu estou jejuando. Aí ela vai dizer: cara, não foi por causa do meu macarrão, ele nunca jejuou. Amém, gente? Então, ao invés de você comer muito, porque o macarrão cozido demais, ele bota no teu estômago, dá um mal-estar. Coma menos. Claro que ela vai reclamar, ela vai dizer assim: e aí, não gostou? É? Você vai dizer: não, adorei. Uma delícia. Então, pastor, deixa eu ser hipócrita. O senhor era assim? Eu era. Eu era porque eu gosto de arroz ensopado. Eu gosto de macarrão bem cozido. Eu era assim. Mas e quando a tua esposa faz um arroz meio duro? Deixa eu cozinhar um pouquinho mais, filha. Mas agora nessa idade os dentes estão fracos, está caindo tudo. O arroz duro pode quebrar o resto dos caquinhos de dentro que vai ter. É necessário que a gente saiba aproveitar o melhor da vida, porque talvez você desdenhe da comida da sua esposa no almoço, mas à noite você está precisando de um carinho, e tem certeza ela não vai dar o carinho que você precisa. Ela vai lembrar das suas palavras duras, ela vai lembrar da sua rejeição, ela vai lembrar que você é um camarada duro de coração. Não, trate com sabedoria e entendimento a sua esposa, porque da mesma maneira como Deus fala aqui através de Pedro, que você tem que ser respeitado por ela, como Sara chamava Abraão de Senhor, e vocês são filhos de Sara. Deus está dizendo para o marido: trate com entendimento,
Porta-se varonilmente, com entendimento, com amor, com carinho. Saiba falar na hora certa. Amém, igreja? Bem, continuando aqui mais um pouquinho para a gente encerrar, falta poucos minutos para eu parar com o ensinamento. O versículo 8, terminando no versículo 7, a palavra de Deus no final diz assim: para que as vossas orações sejam atendidas, ou seja, para que as vossas orações não sejam impedidas. Ei, olha para mim aqui. Você sabia que o tratamento conjugal dentro de casa impede as orações de serem respondidas? Gente do céu, a igreja está clamando. Tem gente que vem aqui e passa 2, 3 horas de joelho, chora, e nada muda na vida, nada está mudando, nada. Por quê? Procedimento dentro de casa. A esposa nunca sabe, está sempre doente, porque também nunca se submeteu ao seu marido. Ela é a mandatária, o marido, para não brigar com ela, ele diz: sim senhora, é isso, está errado. Porque ela é que tem que dizer sim senhor, não é? Os valores estão trocados. Muitas das vezes também, quem está dominando a tua alma, que é a sede dos teus sentimentos, não é o teu coração, é a tua própria esposa. Ela diz: olha, você vai agir assim. Você vai falar assim. Você vai tomar essa posição assim. Mas pastor, é uma conselheira. Vigia nos conselhos que ela te dá, porque às vezes muitos conselhos ela está querendo direcionar você e ela vai te direcionar para o lugar errado. Ele termina dizendo que quem foi tentado não foi Adão, foi Eva. E pasmem, irmãos, Adão e Eva eram o casal mais puro que Deus criou. Não havia pecado no íntimo daqueles dois. Não havia. Mas sorrateiramente entrou. Eu não sei, talvez Adão nem orasse a Deus, ele andava pelo jardim só elogiando o que Deus fez. Isso já era um louvor para Deus. Mas quando ele peca, Deus diz: olha aqui, Adão, o fruto, você comerá o fruto do teu suor. A terra lavarás, mas não dará o fruto a ti. E mesmo assim, esse homem viveu 930 anos. Para quê? Se a terra não ia produzir alimento, se ele já estava muito só por causa do pecado, se a situação dele já não era boa, e você não ouve falar mais em Eva, em nenhuma parte da Bíblia, depois que ela dá aquele fruto para o seu marido, e ele come com ela no ato de obediência e submissão a ela, porque ele tinha que contender, ele tinha que perguntar: de onde você tirou isso? Quem foi que induziu você a pegar isso? Mas ele guardou silêncio, porque ele era sem vergonha. Ele também já queria provar daquele fruto. Ele aproveitou que a Eva fez primeiro. Isso é uma atribuição lógica, minha, nada pregador. Mas uma coisa eu estou me lembrando aqui, da minha mãe, na graduação. Aconteceu comigo, então vou contar o que aconteceu comigo, o que aconteceu com os outros irmãos meus, eram 15, morreu 3, ficamos em 12, morreu 2, agora somos 10, eles sabem disso. Cheguei em casa com um carrinho, aquele carrinho de corda, você puxa ele para trás, solta ele e corre. Carrinho caro naquela época, de lata, bonito carrinho. Eu estava brincando com aquele carrinho que tal, a mãe chegou e disse: ei, onde foi que tu pegou esse carrinho?
Eu disse, mãe, achei no lixo. Não, ninguém joga carrinho no lixo, não. Você pegou em algum? Ele não peguei. Eu achei no lixo. O carrinho estava no tambor de lixo. Eu vi o carrinho no tambor de lixo, peguei e trouxe para o carro. Não. Volta lá e deixa o meu lugar. Amigo, deu um ódio naquele dia. Sabe que é aquela raiva. Eu falei, que velho chato. Peguei no lixo esse carrinho, tão bonito, estava amando o carrinho. Eu tive que ir lá. Ela me pegou pelo braço, me levou lá. Eu tive que colocar o carrinho lá dentro do tambor de lixo. Ela chamou a patroa e disse, olha, Marquinhos pegou um carrinho dentro do lixo. Talvez o seu filho jogou sem querer. E a mulher daquele capitão falou para ela, dona Zenite, isso aí é lixo. Eu comprei um monte de carrinho novo para o meu filho. Deixa o Marquinhos levar. Aí ela disse, não pega lá, Marquinhos, eu joguei fora. Dona Zenite, tudo que tiver dentro desse tambor de lixo, pode pegar. Se servir para vocês, pode pegar. Minha mãe ficou com vergonha. Eu fui lá no tambor de lixo, peguei aquele carrinho, levei para casa e mostrei língua para minha mãe. Com que eles têm feito. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Ela foi para o quintal, pegou uma vara e veio cantando glória, glória a Deus. Tinha uma vara muito linda. E eu pensei, passou, ela não vai bater por causa disso, que ela está sem razão. Ela me catou pelo braço, me levou para o quarto cantando. Tirou a minha camisa e vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Esse hino eu não gosto dele até hoje. Por quê? Está com um carrinho de lá. Não era mais ficar no carrinho, mostradura. Hoje os filhos gritam com a mãe. Não fala aí por quê? A mãe não faz nada. Lá em casa, se a gente levantasse um pouquinho a voz, espera lá no quarto. Espera, não faz mais nada. Espera lá no quarto. E a gente sabia que aquele quarto era o quarto da tortura. Só porque levantou a voz contra a mãe. Ela dizia assim, eu sou a tua mãe. E a gente ia dizer o quê? Ela é a mãe. Pastor, o que nós temos a ver com isso? Nada. Prossiga o teu caminho. Deixa que os teus filhos façam de você gato de sapato. Você não manda nada, nem na tua mulher, nem na tua casa. Não ligue para nada, porque esses são os dias atuais. Mas antigamente o mandamento honra teu pai e tua mãe era como a lei que tinha que se cumprir. Senão a vara de goiabeira comia a mãe. Finalmente, de ser todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos. Gente, o que ele está falando aqui? Você está lendo lá de cima ou não? Está lendo? Em outra ponta lá? Aí que pede você, sede todos de um mesmo sentimento. Sentimento de angústia, de raiva, de inveja, de matar o seu irmão, de inimizade. A maioria das pessoas que deixaram de congregar nesta igreja, deixaram de congregar por ódio, por inveja, por ira, por raiva, por inimizade, por contenda. De um para o outro. Será, pastor? Será não? Tenho certeza. Algumas vezes cheguei e disse
Ministro perdão para essa família. Já perdoei, pastor. Já perdoei. Aqui meu coração está limpo. Meu coração está limpo. Mas não se aproxime. Fala para eles também para não falar nada de mim, porque senão o bicho vai pegar. Mas eu já perdoei. E eu achava muito legal isso, porque cada um tinha um cacete na mão, uma faca, uma metralhadora, e dizia: já estão todos perdoados, em nome do Senhor Jesus. Mas se tretar, a bala come, a faca rasga de baixo para cima, o cacete vem de cima para baixo, no meio da cabeça, porque eu não sou palhaço de ninguém. Veja como você fala comigo. Não é assim também não. Crentes valentes deveriam ir lá para o Iraque, para o Irã, guerrear. Mas sai daqui brigando com o outro, batendo firme, sem entranhas de afeto natural de um irmão para o outro. E vão cantar aleluia, glória a Deus. Na outra igreja da esquina. Parece que está tudo certo. Amém, irmãos? Está tudo certo, sim ou não? Claro que está. Em qualquer lugar Deus está. Aquele irmão lá, o Satanás, estava lá na IBPB. Pastor puxa saco daquela família. O sangue de Jesus tem poder. Mas aqui eu estou bem. Aleluia, Senhor. E falam em línguas. E profetizam. E ouvem o pastor. E aplaudem. E estão certos de que no dia do arrebatamento subirão. Mas não cumpriram com a palavra. Ei, não fiquem tristes no que eu estou pregando dessa forma. Eu não estou revoltado com ninguém que saiu antes, pelo contrário. Eu ainda fiz errado. Eu os abençoei quando Deus disse para não abençoar. Porque não se abençoa rebelde. Ei, olha para mim aqui. Satanás foi lançado do céu para a terra. Não é porque ele levantou contra Deus, agora ele foge do céu e vem congregar na terra. Não. Os anjos se levantaram contra ele e disseram: aqui você não fica. Rebelião contra Deus não existe em terra, meu amigo. Terra. Não tem lugar para rebeldes, para soberbos, para orgulhosos, para briguentos, para inimigos um do outro. Não tem lugar no reino de Deus. Ou conserta aqui, ou não vão subir. Não vão subir. Pode estar em qualquer igreja, pode estar lá com o Jim Swaggart, pode estar lá com, sei lá, tinha tantos grandes pastores, hoje já não tem quase nenhum. Mas a Bíblia disse que você tem que levantar de onde tu caíste e praticar as primeiras obras. Amém, igreja? Ei, não tem fuga. Não tem. Finalmente, ser de todos de um mesmo sentimento. Qual é o sentimento que nós temos que ter? De um para com o outro aqui. Você pode me explicar qual é o sentimento que nós temos que ter de um para com o outro? Pedro explica. Compassivo. Ou seja, que você sinta compaixão. Ei, quando tu vê o teu irmão errar, sinta compaixão. Tem o mesmo sentimento, compassivo. Amém, igreja? Tem compaixão dele. Nossa, eu tenho compaixão dele. Que coisa triste que ele praticou, meu Deus. Preciso levar conhecimento desse irmão, preciso orar por ele, preciso salvá-lo. Não, ninguém está pronto para salvar ninguém. Acho um erro em qualquer um de vocês e detona, arregaça para a tua vida. E você vai pagar um preço caro na mão dos verdugos, dos juízes. E eu digo com toda franqueza, não é Deus. Porque Deus é perdoador, misericordioso e compassivo para com os seus. Amém? Não é Deus. Pastor, mas Deus fala uma, duas, três vezes e tal. Deus fala uma, duas vezes para com o ímpio. Com os filhos dele ele fala sempre.
E Ele mesmo os corrige e coloca na consciência dos filhos que eles estão errados. Nenhum verdadeiro servo de Deus erra e continua no erro, porque o Espírito Santo fala na sua mente. Mas fala quando você quer? Não, não é quando você quer, é quando Deus quer falar. Amém, igreja? Tem que falar porque se continuar assim, não, Deus fala quando Ele quer falar. A consciência do ser humano, Deus trabalha nela quando Ele quer trabalhar. Não depende de ninguém. Olha só que coisa linda que Pedro diz, amando os irmãos. Essa palavra aqui, entravelmente misericordioso, é a finalidade. De entranhas de misericórdia, de afabilidade, de proteção, de aceitação, não guardando rancor, nem mágoa, nem inveja, nem contenda, não, mas entravelmente misericordiosos. Amém, igreja? Isso não existe na igreja do Senhor. Talvez entre uma meia dúzia ainda se pode contar isso. Por que essa igreja está fraca e os crentes não comparecem na quarta-feira, no sábado e no domingo? Porque eles têm bronca de alguém. Enquanto não matarem esse alguém, essa igreja não vai encher. Tem que ter um scapegoat, tem que ter um bode expiatório. Mas por que, pastor? Porque o que é nocivo passa rápido de um para o outro. A mensagem do Evangelho não é divulgada, não é. Mas a fofoca, a condenação, o julgamento, a falta de afeto passa de um para o outro. E como eu disse quarta-feira passada, a igreja se implode. Ela se destrói a si mesma. Mas a Bíblia está dizendo que nós temos que ter esse mesmo espírito, não tornando mal por mal. Eu me lembro que Jesus falou isso uma vez. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Não tem como, pastor. Fez mal, nós temos que falar mal. Errou, pau nele. Mas a Bíblia está dizendo, não torneis mal por mal. Não tomeis a injúria por injúria. Antes, pelo contrário, está escrito, bendizendo. Uma vez alguém chegou para mim falando mal de um irmão da igreja. Preste atenção nisso. Pastor, aquele irmão está agindo assim e tal. Eu não sou prepotência, se eu não tomar as rédeas, vai acontecer algo pior. Eu disse, você está falando mal do irmão. Dá para você me dar o nome dele, para que eu chegue junto com ele? Não vou dar nome, pastor. O senhor sabe, não vou dar nome. Não vou me comprometer. Se você já comprometeu diante do Eterno, você já julgou, já condenou. Mal por mal. Deixa que Deus fale com essa pessoa. Deus pode tratar com alguém? Pode ou não? Amém, gente? Está escrito aqui. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem enganos. Guarde sua língua. Não deixe seus lábios produzir engano. Quando você diz, Jeff, alguém falou algo e assim é de você, mas não quer dizer o nome de alguém, é engano. Tem que dar nome aos bois. Para quê? Para que haja justificação, para que haja vingança? Não. Para que você realmente tenha certeza do mal ou do bem que você fez. Mas uma ciência é necessária que esse
caiba em nossos corações. Se você tem uma consciência limpa e pura diante do Eterno, você não tem nada o que temer. Amém, igreja? Nada. O que manda em você é a tua alma, é a tua consciência, é a maneira de você ser você. Mas isso edifica em alguma coisa? Sim. Glória a Deus por todos os acontecimentos. Nada vem em vão, mas tudo veio para o bem daqueles que amam a Deus. Guarda essa palavra. Todas as coisas concorrem juntamente para o bem dos que amam a Deus, até os que se tornam seus inimigos, avessos a você. Aconteceu porque você ama a Deus e é para o seu bem. O que manda em você é a tua consciência. Amém, gente? Tua consciência está bem, teu coração está limpo. Continue servindo ao Senhor, porque tu não serve a líder humano, tu não serve a homens, tu não serve aos irmãos de uma igreja, você serve ao Deus eterno. Quando você fala em relação ao Deus eterno, imediatamente o Espírito dele vem sobre ti. Quando você fala um para com o outro, Deus levanta alguém para te aconselhar. Deus não levanta alguém para te matar, Deus levanta para te aconselhar. Amém ou não? Deus não levanta para te julgar, para te condenar, para fogo. Agora sim peguei. Eu estava esperando por isso, olha só. Eu, toma! Não. Deus levanta alguém para aconselhar com amor, com entranhas de misericórdia, com graça. Bem, pelo menos, amados, é isso que eu ouvi nos 4 evangelhos. Amém, gente? Eu sou um seguidor de Cristo. Até me lembrei agora de uma mulher que foi pega, olha só, gente, flagrante. Ela tinha cometido um adultério naquele mesmo momento. Aí tinha lá os religiosos, não sei quantos, mas todos eram com pedra na mão. Jesus ia passando, ele disse: opa, agora é a hora, vamos pegar ele. Ele disse que é filho de Deus, Cordeiro Santo, depois vamos ver agora o que ele vai dizer para nós aqui. A mensagem foi essa mulher aqui foi pega em flagrante, não era fofoca, não era conversa fiel, não era nada, era flagrante. Na lei diz que ela tem que ser apedrejada, e nós a pegamos no flagra. E o Senhor? O que o Senhor diz? Jesus olhou para o chão. Parece que a Bíblia diz que ele escrevia uma coisa na terra. Fez-se silêncio. Esse silêncio é que traz uma amargura no coração. Depois ele levanta a cabeça e dá uma sentença. A sentença era essa: alguém dentre vós que nunca cometeu pecado. Coitada daquela mulher se eu estivesse lá. Porque eu nunca pequei. Pecado na pedra dela. Brincadeirinha. Alguém entre vós que nunca cometeu pecado, não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Ninguém atirou pedra naquela mulher. Jesus volta-se para ela e pergunta: onde estão os teus acusadores? Ninguém te jogou pedra? Ela disse: ninguém, Senhor. Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Mas nem eu te condeno. Amém, igreja? Nem eu te condeno. Aí ele dá um conselho para essa mulher: vai, não peques mais. Esse não peques mais significa não cometa os mesmos erros e não cometa mais erros. Vigia. Mas não quer dizer que aquela mulher viveu uma vida inteira sem cometer pecados. Não. Mas naquele sentido, Jesus estava dizendo: você acabou de ter um encontro comigo, não peques mais, você está perdoada. Amém, igreja?
te julgar, não te condenar, nem eu faço isso. Mas não faça, não perca o direito de viver o reino de Deus. Não peques mais para que não te suceda pior. O que seria pior? O momento em que aquela mulher estivesse longe de Jesus, como muitos já abandonaram a fé e pecaram. Sucedeu o pior. Cometeram o ato de apostasia, apartaram-se da igreja, apartaram-se dos ensinamentos, deixaram Jesus e cometeram o mesmo pecado, e aconteceu o pior. É isso que a Bíblia está dizendo. É muito importante quando a palavra de Deus ela diz assim: aparta-te do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Amém, gente? Eu estava pensando hoje, Deus, o que eu faço para viver o reino? Deus disse: aparta-te do mal, Marcos. Marcos, faça o bem e habitarás na terra. Serás bendito do Senhor, não de homens, mas do Senhor. Amém? Quando você aparta-se do mal, quando você faz o bem, Deus está contigo. Eu disse: Deus, eu ainda tenho muitos maus hábitos na minha vida, eu não sou o melhor pastor de DPB. Te dou graças porque dentre todos os pastorados que existem na DPB, nenhum deles comete erros. Nenhum. São todos santos, puros e justos diante de Deus. Mas eu sou um pastor, eu sou um crente, eu sou um membro da igreja que ainda cometo erros por causa de alguns maus hábitos. O que eu faço para herdar a vida eterna? Você já tem a vida eterna. Isso terminará quando o teu corpo for totalmente transformado. Mas enquanto você viver nesse corpo, você está sujeito a cumprir com os desejos da sua alma. Então é por isso que a Bíblia manda você vigiar, aparta-te do mal. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Olha, e qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Quem é que pode fazer mal a alguém, se nós estamos zelando pelo bem? Existem coisas na sua vida que Deus não vai tirar de você. Existem vícios, maus hábitos na tua vida que não é Deus que vai tirar. É você que tem que se santificar diante de Deus. É você que tem que se apartar do mal de fazer o bem. É você que tem que deixar de praticar determinadas coisas para que Deus se agrade de você e as suas orações sejam ouvidas. Amém, gente? Pecado na sua vida pode fazer com que Deus não te ouça. Uma barreira. Acabei de falar aqui. Só de você não tratar bem a sua esposa dentro da sua casa e viver como um homem pecador comum, as suas orações são interrompidas. Só de ela não obedecer a você como marido, as orações dela são interrompidas. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não ouve a pecadores, mas aquele que faz a vontade do Senhor, Ele ouve. E a vontade do Senhor, eu vou dizer para você, é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí esses Deus ouve. Ah, pastor, então Deus me ouve? Claro que sim. Mas os seus pecados podem impedir a resposta de Deus? Sim. Mas podem impedir que Deus ouça? Claro que não. Os ouvidos de Deus estão atentos ao clamor dos seus santos. Amém, gente? E por mais que você erre nessa vida, eu quero deixar claro, segundo a doutrina do apóstolo São Pedro, que você é santo de Deus. Sabe o que significa a palavra santo? Não é aquele que vive lá, os pés de Maria, com o rostinho caído no Senhor, oh, Agnus Dei, que toma-se pecadores. Não é isso. Santo de Deus é aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador.
e é batizado nas águas, esse é santo, porque Deus o separou para si. Amém, gente? Nós fomos separados para Deus e por Deus. Pertencemos ao Senhor. Quarta-feira passada eu disse que eu vou chamar Josué, acho que eu não errei o nome do cara. Apresentou-se diante de Deus. Quem estava lá? Satanás. Ei, olha para mim. Satanás sempre está diante de Deus quando você dá um joelho para orar. Ele está lá, olhando para você, e ele está te acusando direto. Ele fez isso. Quando Jó apresentou com a família diante de Deus, ele estava lá, e Deus disse: ei, Satanás, vem cá, não foge não, vem aqui. Observar, Satanás, onde é que tu tem andado? Eu andei pela terra, eu vim te passear por ela. No teu passeio, tu observou o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, temente a mim. Claro, o Senhor dá tudo que Ele quer, tem falta de nada, tem uma família maravilhosa, uma esposa linda, filhos magníficos, tem bois, tem ovelhas, tem tudo. O Senhor deu a riqueza, como é que Ele vai nos fazer de choro? Deus disse: vai lá, vai tocar nos bens dele, você vai ver que ele é um homem íntegro. Sabe por que Deus permite certas coisas na nossa vida, igreja? Porque Ele sabe quem somos. Amém, gente? Aleluia! Deus sabe quem é você. No caso de Josué, o diabo olhou uma mancha na roupa dele. Aquela mancha, preguei muitas vezes aqui, mas nunca entrou no coração de ninguém. Um homem vestido de branco, as fezes de uma pulga é uma mancha no seu vestido de linho fino. E Satanás vê de longe, não precisa de uma mancha grande, não, uma mancha por mínima que seja, Satanás vê, porque ele é o acusador dos santos. E ele acusou aquele homem. Ele diz: está vendo as vestes dele? Olha como ele vem apresentar-se perante ti. Olha lá, com as vestes sujas. E ele estava certo. Josué realmente estava com as vestes sujas. A atitude de Deus seria dizer: direciona daqui. Ele está inadequado para vir me adorar. Ele está com as suas vestes sujas. Não. Deus deu ordem ao anjo: leva-o para o recinto, dá-lhe um bom banho, tire suas roupas sujas, vista-lhe um manto novo e coloque na cabeça dele a mitra sacerdotal. É o que Deus faz com você quando todos te desprezam, quando todos te julgam, te condenam. Deus te limpa, te purifica e te considera como sacerdote. Pelo menos é isso que eu tenho lido nas Sagradas Letras. E ainda digo mais: o sacrifício de Jesus valeu a pena. Para mim valeu a pena, para você também valeu a pena. A morte de Jesus não foi em vão. Ele cravou sobre a cruz a cedra que era proposta contra nós, nos deu perdão e nos deu vida nova. Nós somos filhos de Deus. Se você crê nisso, você vai sair daqui dizendo: puxa, que legal, eu estou bem, eu sou filho de Deus por Jesus Cristo. Mas se você não crê, se você acha que você ainda tem que fazer coisas para chamar a atenção de Deus, para que Ele te salve pelas suas obras, você está simplesmente ferrado, meu irmão. Porque o único que salva é Jesus Cristo, mediante a sua morte na cruz do Calvário. Eu paro por aqui, já chega em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Irmãos, vamos estar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Sábado nós estamos aqui mais uma vez a partir das 19h30, com culto de louvor e adoração. Nós vamos estar aqui ministrando a palavra de Deus. E domingo
Tem escola dominical e o culto à noite, às 18h30, nós estamos aí também. Sempre na quarta-feira, o nosso pastor está trazendo também culto de doutrina, né? E nós estamos aqui também para ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus. Domingo tem ensinamento, Apocalipse, o homem do cavalo branco, né? O homem do cavalo branco, essa vai estar ministrando aqui de manhã também, tá bom? Vamos orar? Está tudo bem com você? Pai, muito obrigado por esta palavra. O Senhor tem colocado no coração do pastor e nos abençoe. Nós possamos ouvir a doutrina do Senhor e aquilo que está em falta nós precisamos praticar para que o Espírito Santo possa fluir na nossa vida. Eu oro para que toda a igreja se sinta à vontade e quebre os irmãos para estar aqui na quarta-feira, ouvindo a palavra do Senhor. E nós vamos ver isso, Pai, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai fazer algo, está fazendo nas nossas vidas, pelo Teu Espírito, não com força, com violência, mas aos poucos o Senhor vai colocando as coisas no lugar em nosso coração. Essa é uma igreja abençoada, uma igreja amável, que Deus tem trabalhado nas nossas vidas, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus em nossos corações. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio que o Senhor está nos transformando dia após dia, de glória em glória, através do ensinamento da Tua palavra que vai entrando em nossos corações. Abençoa cada um que chegou aqui, leva de volta os nossos lares, protegidos, guardados pelo Teu santo nome. Deus, assim nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém, querido? Vai em paz, que Deus te abençoe. E sábado nós estamos aqui querendo Deus.